Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Regional. O relatório que hoje o Diário de Notícias divulgou não foi encomendado pelo Governo. No relatório é sugerido um corte no subsídio de desemprego dos mais velhos que o Ministério da Economia já negou. A notícia avançada hoje pelo Diário de Notícias cita um estudo intitulado Subsídio de Desemprego e Transição para o Emprego, que fala em cortes no subsídio de desemprego para os mais velhos, mas o Ministério da Economia garante em comunicado que o mesmo não foi encomendado pelo Governo. O Ministério aproveitou para sublinhar que grande parte das alterações sobre o subsídio de desemprego decorrem do memorando de entendimento. Mas que regras mudaram, afinal, no subsídio de desemprego? O prazo de atribuição e o valor máximo do subsídio sofreram várias alterações no ano passado, mas estas apenas abrangem quem ficou no desemprego a partir de 1 de abril. Ao mesmo tempo, o regime em vigor também salvaguardou os direitos das pessoas que naquela data teriam direito a receber este apoio contributivo por um período mais longo do que o agora permitido, caso fiquem, entretanto, sem trabalho. Os subsídios de desemprego pedidos até 1 de abril de 2012 podem ter um valor máximo de 1.257,66 € e um mínimo de 419,22 €. Mas quem ficou sem trabalho após aquela data tem no máximo direito a receber um subsídio equivalente a 1.048 €, o valor mínimo permanece igual. Quanto às penalizações, também há diferenças para os subsídios pedidos antes e depois de 1 de abril, ou seja, os novos desempregados passaram a ter um corte de 10% no valor do subsídio após os primeiros 6 meses nesta situação, enquanto os desempregados anteriores a 1 de abril não são afetados por este corte. Já em relação à taxa de 6% consagrada no Orçamento do Estado para este ano, todos são chamados a pagá-la, o que faz com que, na prática, o valor do subsídio possa ficar abaixo dos 419,22 € que antes eram tidos como o patamar mínimo. Para ter acesso ao subsídio de desemprego, um trabalhador, por conta de outrem, precisava, até ao ano passado, de ter pelo menos um registro de 15 meses de descontos para a Segurança Social ao longo dos 24 meses anteriores. Com as novas regras, passou a ser necessário um registro de contribuições de pelo menos 12 meses de trabalho nos 24 meses imediatamente anteriores à data do desemprego. Esta medida entrou em vigor em julho e não em abril, como as restantes. A estimativa feita pelo INE do desemprego em Portugal aponta para a existência de quase 1 milhão de desempregados. Os jovens entre os 15 e os 24 anos são das franjas mais afetadas, quase 40%. Enfrentam uma situação de desemprego atualmente. O presidente da Câmara Municipal de Matosinhos esteve de visita às obras da Escola de Gestão do Porto, na Senhora da Hora. A autarquia cedeu o terreno para a construção do investimento que considera ser decisivo para o desenvolvimento do concelho. Foi uma manhã diferente nas obras que vão dar origem às novas instalações da Escola de Gestão do Porto. O Executivo Camarário esteve de visita às obras que devem estar concluídas este ano. De resto, esta é a primeira de 3 visitas a obras que serão, quando concluídas, emblemáticas para o concelho de Matosinhos: Escola de Gestão, Unicer e Centro de Investigação Aeronáutica. 3 empreendimentos que representam 300 milhões de euros de investimento. Eu devo dizer neste momento que Matosinhos tem muitos investimentos. Nós conseguimos, graças ao prestígio que fomos granjeando, graças à forma transparente e qualificada como soubemos gerir o território, nós soubemos atrair muitos investimentos. Investimentos de qualidade, nós não estamos a falar de coisas banais, estamos a falar de investimentos que foram disputados por outras autarquias, investimentos que foram muito queridos por outros lugares que estão aqui. Aqui o futuro edifício nasce em terrenos cedidos pela autarquia e com um investimento na ordem dos 13 milhões de euros. Uma obra e uma escola que pode alterar todo o movimento da Senhora da Hora. Isto vai de perspectivas. O facto de termos aqui mais de 1000 alunos, que são 1000 alunos já licenciados, pessoas que têm as suas profissões, que vêm aqui fazer um upgrade das suas qualificações, vai fazer com que tudo isto se movimente aqui à volta e, portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que para a Senhora da Hora, para Matosinhos, para a área metropolitana do Porto, este investimento será decisivo. Ele é sobretudo importante para a Escola de Gestão de Porto, mas é também importante para toda aqui, para a zona
onde vai ficar inserido, porque vai transformar radicalmente a percepção que temos desta zona. Aliás, basta olhar e verificar que um terreno que esteve aqui em pousio durante todo o tempo, de que eu me lembro, está neste momento com um edifício que vai ser um edifício marcante, ainda por cima pela qualidade arquitetónica e pelo movimento que vai gerar. Você imagina quando tiverem aqui cerca de 1000 alunos a entrar e a sair, quando tiverem aqui dezenas de funcionários a entrarem e a sair, quando tiverem aqui centenas de pessoas a entrarem e a sair, a frequentar aqui esta zona de Matosinhos, a fazerem vida na cidade, aqui nesta parte da Senhora da Hora. Portanto, é uma transformação completa que nós estamos a fazer. Atualmente a escola tem 2 polos, este será o terceiro e destina-se sobretudo ao ensino pós-graduado e a formação avançada em gestão. A correr como planeado, a obra estará concluída em novembro, após as eleições autárquicas. O atual presidente e candidato a Matosinhos tem a certeza que será ele a inaugurar as novas instalações. Eu tenho a certeza que vou inaugurar, não tenho sobre isso a menor dúvida. Para já, a certeza fica de que Matosinhos vai acolher uma boa parte da Escola de Gestão do Porto, uma escola que está entre as 60 melhores escolas de negócios da Europa. Já hoje de manhã, o presidente da autarquia visitou também a fábrica da Unicer, em Lessa do Balio, que está a sofrer um investimento de cerca de 80 milhões de euros, que tem como objetivo a modernização e a expansão da unidade industrial. Seguimos agora com a atualidade regional. Uma das maiores manifestações dos últimos anos, assim classificou a CGTP, a paralisação que este sábado juntou milhares de pessoas por todo o país. Para a central sindical, o objetivo é correr com este governo o mais rápido possível. Para os dirigentes da CGTP, é este executivo que está a matar o país. João Semedo, coordenador do Bloco de Esquerda, esteve também presente e afirmou que o governo já esticou a corda toda, inclusive a sua própria, e que vai cair. Os bilhetes para a edição deste ano do Circuito da Boa Vista contam com preços mais elevados do que os da edição de 2011. O preço de um camarote para assistir ao circuito pode chegar aos 3.000 euros. Dividido por 3 zonas, o circuito apresenta diferentes condições de visibilidade e diferentes preços. O preço mais barato é de 5 euros. Até domingo, no site oficial do Circuito da Boa Vista, os bilhetes podem ser comprados a preços mais razoáveis. A alta velocidade regressa ao Porto já nos próximos dias 29 e 30 de junho. A Câmara do Porto quer entregar à Soares da Costa 2 terrenos na Zona das Areias, em Campanhã. Em causa está um possível acordo extrajudicial entre a autarquia e a empresa, que irá ser votado amanhã na reunião de Câmara. A empresa exigiu uma indemnização de 8 milhões e 600 mil euros à Câmara por um protocolo assinado em 2000, que Rui Rio decidiu não cumprir e renegociar. A ser aprovado o acordo, além do terreno das Areias, será entregue também à empresa um outro, também municipal, com uma área de 13 mil metros quadrados. Esta noite, no Porto, um incêndio destruiu uma casa abandonada e provocou ferimentos em 4 bombeiros, tendo apenas um recebido tratamento hospitalar. O chefe de serviço, Manuel Monteiro, explicou que nesta casa, cheia de lixo, costumava dormir um sem-abrigo, mas que felizmente andava pela rua. Os sapadores e os voluntários do Porto estiveram no local e conseguiram evitar que as chamas se alastrassem e extinguiram o fogo por volta da 1 da manhã. No próximo dia 8 de março, os calendários mundiais vão assinalar o Dia Mundial do Rim, um dia importante para a Sociedade Portuguesa de Nefrologia, já que o nosso país é o número 1 mundial em termos de colheita deste par de órgãos. A primeira transplantação renal em Portugal foi feita em 1969. Mais de 4 décadas se passaram desde então e hoje em dia o nosso país é líder mundial na colheita de rins. Só no ano passado foram colhidos 555. E como o indivíduo consegue ter uma vida normal com apenas um rim, a doação de um órgão saudável é incentivada, já que significa tudo para um doente renal. O que os rins fazem é filtrar as toxinas que são acumuladas, que são produzidas ou que são ingeridas pela alimentação. Todas essas toxinas, o rim funciona quase como se fosse um funil e deixa passar para a urina aquilo que não é preciso, o que é resultante do metabolismo do corpo, e estamos a falar de ureia, creatinina, o potássio, e que é eliminado na urina.
Isso é a principal função, é aquela que nós conhecemos melhor, digamos que a população em geral conhece melhor, que é o filtro do corpo. Em Portugal existem 16 mil doentes em tratamento de substituição renal e, embora sejamos o país com mais colheitas e doações, a lista de espera é ainda muito longa e o número de pessoas em risco mantém-se elevado. Em indivíduos de risco ou situações de risco, estamos a falar de doentes diabéticos, hipertensos, idosos com excesso de peso, pessoas que têm outros familiares na família que já têm doença renal, esses doentes têm que ser rastreados de uma forma mais intensa. Então têm que fazer análises de uma forma mais frequente, ir com mais frequência ao médico de família, fazer análises que são análises simples, como eu lhes estive a dizer. Muitas vezes é só uma tirinha na urina para nos dizer que está a perder sangue na urina ou proteínas, ou análises do sangue, que nós medimos um determinado produto do sangue, que é a creatinina e a ureia, que nos dá a percentagem de funcionamento do rim. E para ter rins fortes e com bom funcionamento, especialistas aconselham um estilo de vida saudável. Ou seja, caminhe pelo menos meia hora diariamente, tente afastar o sal e as gorduras da sua alimentação e tenha muito cuidado com o consumo de tabaco e bebidas alcoólicas. E lembre-se, beba água, o seu corpo e, sobretudo, os rins agradecem. No dia 8 de março, assinala-se o Dia Mundial do Rim e a Sociedade Portuguesa de Nefrologia promove a data com campanhas de sensibilização para a doação deste importante par de órgãos. Dar vida e receber vida é o tema da iniciativa. A Sociedade Portuguesa de Nefrologia associa-se todos os anos às Sociedades Internacionais de Nefrologia na comemoração do Dia Mundial do Rim. O Dia Mundial do Rim este ano vai ser a 8 de março. E a Sociedade tem várias iniciativas, nomeadamente de ações de informação em universidades séniores, nas escolas, nos liceus, nos vários meios de comunicação social, quer de imprensa escrita, quer em todos os média possível, e, portanto, no fundo, este ano o tema do Dia Mundial do Rim vai ser o transplante renal e a promoção da doação, é doar vida e receber vida. Entre nós, cerca de 800 mil pessoas sofrem de doença renal. Os sintomas de que algo está mal aparecem geralmente numa fase avançada, quase que silenciosamente. Portanto, pelos seus rins, pare, escute e olhe. Um rim pode salvar uma vida, talvez até mesmo a sua. Seguimos este jornal com o comentário hoje a cargo de César Oliveira. César, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Regional. Muito obrigado. São 4 mil milhões de euros que o Governo terá que apresentar em proposta à Troika na próxima visita, antes do fim deste mês. É ainda possível que já esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, haja algum consenso? Eu estou convencido que sim, terá que haver um consenso. Como é público, o Ministro Portas está encarregue de fazer a elencagem das medidas que visem a economia dos a economia não é bem o termo, mas cumprir os objetivos dos 4 mil milhões. Penso que o vai fazer, porque é um homem que este assunto é uma coisa, tem uma vertente económica importante, mas também tem que ter uma vertente política também importante. E eu penso que o Ministro Portas é uma pessoa que no próprio governo de coligação tem condições objetivas para poder cumprir esse objetivo. Portanto, estou convencido que é possível atingir essa meta que nos é imposta naturalmente e que nós temos que cumprir, até para, na minha opinião, no sentido de poder propriamente aliviar a carga fiscal de todos os portugueses, não é? Portanto, é bom que se cumpra e eu estou convencido que se vai cumprir. Creio que já no orçamento para 2014 tínhamos consagrados estes cortes ou ainda é cedo? Eu penso que a intenção, e era desejável, na minha opinião, era que o Governo pudesse fazer refletir estes cortes, não num ano económico, mas em 2 ou 3 anos económicos. Progressivamente? Progressivamente, eu penso que o ideal seria, aliás, hoje o Presidente do Banco Central Europeu refere-se a isso, diz claramente que é inequívoco esse caminho e que Portugal não pode arrepiar esse caminho, mas diz também claramente que é preciso ter cautela e que ter alguma preocupação com aquilo que são os objetivos, nomeadamente aquilo que interliga com as pessoas, nomeadamente o social. E isso só pode ser conseguido se for feito progressivamente.
Isto é, para não cairmos em outras decadências que podem acontecer se for feito de uma forma abrupta, não é? Portanto, eu penso que o desejável seria que pudéssemos ter 3 anos de atividade económica para poder aplicar esses cortes. E estou convencido que o Governo, que vê, digamos, e que está a sentir o estado de espírito e o estado real da população portuguesa, que tem que encontrar essa solução. E eu penso que deverá, da parte da troca e da Comunidade Europeia, também alguma sensibilidade para poder ajudar Portugal nesse sentido. Que consequências imediatas trará este corte dos 4 mil milhões? Como digo, se for feito de uma forma progressiva, terá menos efeitos, não é? Porque as pessoas vão se adaptando. E a economia de alguma forma pode reagir? Vai-se ajustando. Eu temo que, de facto, se o corte for abrupto, não é? Acho que poderá ter algum efeito no aumento do desemprego, apesar de tudo. Penso que os cortes vão ser feitos, não pode deixar de ser de outra maneira, vão ser feitos no lado da despesa, não é? E o lado da despesa necessariamente não é agravamento de impostos, mas o lado da despesa pode implicar pôr em causa postos de trabalho. E os postos de trabalho geram o desemprego e geram, nomeadamente na função pública. Penso que os cortes na despesa têm que ser feitos na função pública, na administração pública propriamente dito. E na administração pública há alguns casos em que atingirá trabalhadores. Porque imaginemos, ou reduzir a ação de um instituto público, por exemplo, pode implicar naturalmente falta de conteúdo do próprio trabalho, e isso implicará ajustamento desses mesmos trabalhadores, ou pela mobilidade, que podem ser úteis noutros setores, ou eventualmente pela própria forma de os colocar no desemprego, à espera que hajam oportunidades económicas para poder colmatar essa situação, para compensar essa situação. O que, nestas circunstâncias, vejo com preocupação. Vejo com alguma preocupação isso, porque a economia gera-se com riqueza. E a riqueza só se pode gerar com o poder de compra. E o poder de compra tem que ter, digamos, a atividade económica motivada, não é? E participada. E se isso não acontecer, digamos que a geração de riqueza fica muito mais difícil, não é? E fica muito mais difícil a atividade económica poder implementar investimentos para poder gerar o emprego. Passamos para o nosso segundo tema. Ficamos a saber que os últimos 3 meses do ano o desemprego ficou na taxa de 16,9%, ou seja, há quase 1 milhão de desempregados no nosso país. O Conselho de Gaia não é exceção. Muitas empresas que empregavam um número considerável de pessoas fecharam, até deslocalizaram a sua produção. Porque é que, de repente, os territórios portugueses que já atraíram tantas empresas, e estas empresas que saem agora do nosso país, hoje não são atrativos? Desde logo penso com o preço da própria mão de obra que é aplicada nessas empresas que são transformadoras, nomeadamente. Eu, antes de mais, queria dizer que, de facto, a percentagem de desemprego em Portugal é muito preocupante e mais preocupante porque atinge muito jovem, o 40% é muito preocupante e sobretudo porque quando muitas vezes se fomenta a saída da população mais envelhecida para as suas reformas, para as suas aposentações, deveria isso implicitamente dar lugar a mais emprego para os jovens. Não está a acontecer, porque de facto o desemprego acentua-se e não há emprego nem para os velhos nem para os novos. E isso é preocupante. E eu digo isto porquê? Porque quando houve saída de grandes empresas de Vila Nova de Gaia, não só de Portugal, para outros países, nomeadamente economias mais débeis, socialmente mais débeis,
portanto, não foram jovens que ficaram sem emprego. Os jovens que estão sem emprego são aqueles que saem todos os dias das universidades, das escolas superiores ou que eventualmente têm um primeiro emprego e depois não conseguem continuidade nas suas ocupações profissionais. Portanto, é muito, se calhar, é posterior a essa saída das empresas. Mas o que me pergunta, aconteceu em Gaia, aconteceu em todo o país. Eu digo-lhe mesmo que em Vila Nova de Gaia tem havido uma grande preocupação em haver medidas e de alguma forma incentivos para que empresas se instalem em Vila Nova de Gaia. Essas empresas transformadoras que foram ligadas, nomeadamente aos calçados, às confecções, para falar também nas próprias empresas transformadoras, como o caso concreto da Isaac Saltano, de alguma Salvador Caetano, não se pode contabilizar o desemprego a Vila Nova de Gaia, porque muitos destes postos de emprego aconteciam fora do Concelho de Vila Nova de Gaia, nomeadamente em Ovar, em Valongo, em Gondomar, mas pessoas que ocupavam essas empresas que se deslocalizaram, que viviam em Gaia. É contabilizado ao Centro de Emprego de Gaia. Mas o que tem acontecido na realidade é que tem havido, de facto, um esforço grande do poder autárquico, não é? E até das empresas instaladas, porque nós temos um parque industrial em Vila Nova de Gaia muito significativo. E tem havido, de facto, também interesse dos próprios empresários de desenvolver as suas indústrias nesses mesmos parques que lhes são disponibilizados. Portanto, tem havido essa preocupação. Fala-se muito no Corte Inglês, mas não é isso. Tem acontecido muito pequenas e médias empresas, que têm aumentado o número dos seus trabalhadores, com a criação de vertentes de exploração económica nessas mesmas empresas. Bom, direi assim, é o suficiente? Não é. Aconteceu, porquê? Porque, de facto, nós deixamos de ter competitividade em relação, embora os rendimentos portugueses não tenham aumentado, mas o que tem acontecido é que outros países, nomeadamente que socialmente mais débeis, têm decrescido as regalias sociais com um sentido de apelar mais ao investimento estrangeiro. Este caminho pode ser invertido, ou seja, daqui a quanto tempo é que poderemos ter um investimento mais pujante? A inversão aqui em Portugal só pode ser feita de uma forma. É a adaptação das leis do trabalho, a adaptação das formas de vivência da sua população, para tornar as empresas competitivas. E eu penso que pode reganhar a competitividade económica no nosso país através da consciencialização dos trabalhadores. Tem havido, eu quero dizer aqui, que apesar das manifestações que ocorrem na rua, eu considero que tem havido uma grande consciência dos trabalhadores portugueses para essas dificuldades. E eu acho que os portugueses têm demonstrado bem que estão disponíveis para colaborar com o poder instituído no sentido de encontrar as melhores soluções. Agora, o que as pessoas precisam de ver é condições económicas para haver o investimento, para haver o emprego simultaneamente. E eu estou convencido que nós vamos, em Portugal, nomeadamente, vamos progredir nesse caminho. Está a haver, de alguma forma, estão a haver medidas, já falamos numa, estão a haver medidas que visam, digamos, uma normalização das condições de trabalho e também uma adaptação dos empregadores àquilo que é a otimização dos meios de produção. E se isso acontecer, nós somos mais competitivos fora, nos mercados externos. E se isso for-nos mais competitivos, vai aumentar, digamos, a nossa estabilidade económica. Portanto, é essa a minha grande esperança que possa acontecer em Portugal.
Uma nota positiva para a economia hoje. As exportações de vinho verde cresceram 10% em 2012, mas também a exportação do azeite cresceu 25%. Estes são os sinais positivos da nossa economia, César. Muito positivos e palmas aos produtores que de três grandes riquezas que nós temos em Portugal, nomeadamente o vinho, o azeite e as cortiças, nomeadamente, que têm sabido nos últimos anos qualificar essas produções. O azeite português claramente é reconhecido como um produto alimentar de excelência no mundo, procurado em termos mundiais. Cada vez mais uma base de uma dieta saudável mediterrânea. Passa pelo azeite e até passa sequer por algum complemento da própria gastronomia. Hoje em dia vê-se recorrer ao azeite sem ser cozinhado, mas recorrer ao azeite como uma entrada, por exemplo, numa refeição. Isso é uma coisa agradabilíssima e saudável. Mas queria dizer em relação aos vinhos verdes que tem havido, sobretudo, os vinhos verdes, claramente, os números falam por si, mas tem havido essa preocupação ao nível de todos os produtores dos vinhos, nomeadamente, e de uma forma especial, dos vinhos verdes, das regiões do Minho, neste caso, e do Douro. Não esquecer que, no tempo de Marquês de Pombal, que retirou vinhas no Minho para poder preservar o Douro. Ora, o Minho encontrou o seu próprio caminho. Produzir castas que pudessem ser apreciadas pela população mundial. E assim acontece. Os Estados Unidos são o maior consumidor de vinho verde que existe. Aliás, no vinho verde não só, de todos os vinhos de Portugal, os Estados Unidos, a Alemanha e a França são os três principais países que consomem muitos milhões de litros de vinho produzido em Portugal. E isso é motivo de agrado, sobretudo porque não só se tem preocupado com o aumento da produção, como tem-se preocupado com o aumento, com a procura de novos mercados, e tem-se preocupado com uma coisa que é absolutamente essencial nesta matéria, que é a qualificação do produto. Ou seja, dar-lhe o valor acrescentado, é isso que é preciso. Os produtores nacionais, através de profissionais altamente qualificados, como enólogos e enólogas, que vão adaptando as suas produções e as suas castas aos gostos do consumidor. E àquilo que o mercado acaba por pedir. Eu agradeço-lhe aqui o seu comentário. Até uma próxima oportunidade, César Oliveira, no Jornal Regional. Obrigada. Seguimos agora a conhecer a capa do Jornal Audiência, amanhã nas bancas. Na capa, fotografia, o destaque fotográfico vai para a política e também para Matosinhos, com o líder da distrital do PS, que acredita na maioria absoluta. Na imagem vemos então António Parada, que quer projetar Matosinhos, assim o diz então o candidato oficial do Partido Socialista a Matosinhos. Ao lado, destaque ainda para a 8ª gala do Audiência. A Audiência é o jornal da região que dá a voz a quem não a tem. Mais abaixo, também a não passar em branco o Carnaval, com um cortejo que sai às ruas, nas freguesias de Oliveira, do Douro, Cerzedo e também de Matosinhos. Ainda duas notas nesta capa do jornal Audiência. O ciclo Coimbrões é o importador exclusivo em Portugal das famosas bicicletas BMC, e ainda também a Multi-Age, que se associa a uma causa solidária. Uma menina de 7 anos recebe então uma máquina de braille. Amanhã nas bancas. Agora o tempo para terça-feira. É uma terça-feira com aguaceiros fracos, são as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Quanto às máximas, 15 graus para o Porto e também para Lisboa, 16 graus de máxima é a previsão para Faro. A informação está de regresso mais logo. Até lá, boa noite.